Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu Apóstolos é apenas o meu sobrenome, tá bom? Se alguém hoje se apresentar como apóstolo de Cristo, da igreja ou coisa e tal, é mentiroso esse tal, tá bom? Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Mais uma vez, vim falar aqui do Evangelho da Graça de Deus, que é somente pela fé, e essa fé não vem de nós também, é dom de Deus. Ou seja, o homem não tem participação nenhuma na salvação. E a gente tem muito como exemplo, vou botar um exemplo muito claro aqui, do apóstolo Paulo, que ele havia tendo uma repreensão, uma discussão com os falsos irmãos no princípio da igreja, principalmente com os da Galácia. Ele chama de insensatos, por eles estarem voltando da fé às coisas humanas. Tem que fazer algo para você ser salvo, algo para você se manter salvo. E o evangelho não é esse. O evangelho é Cristo e este crucificado. Cristo Jesus morrendo no lugar do pecador. Um pecador que crê que Jesus morreu no seu lugar, ele não tem mais como entrar em condenação, como diz a Bíblia. Ele já passou da morte para a vida, porque alguém já morreu naquele pecado. Ele não tem mais pecado para apresentar a Deus, só o sangue do seu Filho que cobriu todos os seus pecados. Eu vou ler aqui só o último versículo de Gálatas 2, versículo 21 apenas. Ele é muito interessante, é um versículo pequenininho, mas deixa bem claro tudo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, se a salvação, a justiça vem da lei, ou seja, da lei do Antigo Testamento, ou como alguns querem dizer hoje, que vem de obras. Não, tem que ter obra para ser salvo. De maneira nenhuma. Um salvo, ele pode produzir frutos, sim, mas muitas das vezes a gente não vai ver fruto, ele vai produzir fruto, ou um salvo também não vai produzir fruto. A gente pode ver muito bem claro nas passagens que falam a respeito disso, lá em 1 Coríntios 3, onde fala que se alguém edificar um edifício, ou seja, edificar um edifício, fizer uma obra, e essa obra não se queimar, não sofrer detrimento, né? Esse tal, toda a vida sofrerá perda, mas todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, uma pessoa salva por graça não tem como perder a salvação. Mas não tem como. As pessoas tentam arrumar desculpas, arrumar pretextos para falar que podem perder a salvação. Muitas vezes existem pessoas que, por falta de conhecimento da palavra, acabam, pela influência de Satanás, pregando coisas erradas. Outras, por vontade mesmo, por quererem prender pessoas dentro de seitas, denominações, falam que tem que ter sim, tem que fazer qualquer coisa, tem que ter. Ou seja, todo momento coloca o homem como sendo co-salvador, como tendo participação na salvação. Porque se você tem a salvação, certo? Você tem a salvação de Jesus Cristo, por ele morrer no seu lugar, e você pode perder a sua salvação por você fazer alguma coisa, então é por você não fazer tal coisa que você vai ser salvo. Ou não é? É que te mantém salvo. Então você é participante da salvação. E a Bíblia diz muito bem clara que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você tem que achar que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, além de crer em Cristo Jesus, sabendo quem te levou a crer é Jesus Cristo, amém.
verdadeiramente você tem a salvação, você não pode perder, você não tem como se apostatar dessa fé, porque quem te concedeu ela foi Deus, e maior parte guarda ainda é Deus, e ele deixa bem claro que todos que forem ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Jesus Cristo fala bem claro, o Senhor Jesus ele deixa bem claro que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então tenha certeza de salvação, a garantia quem te dá é Deus, ou seja, não é o homem. A salvação pela fé é somente você acreditar que o mesmo que morreu por você te salvou, também garante que ninguém pode te arrebatar da mão dele, ninguém pode te arrebatar da mão do Pai, ninguém, nada, nenhum porvir, sabe? Começa a ler Bíblia, pega Romanos 8 e lê. Quando você chegar ali no final, você entende que nada, nem anjos, nem principados, nem coisas futuras, nem coisas presentes, nem coisas futuras. Ou seja, o teu futuro a Deus pertence se você deposita a sua fé no Filho dele, que é aquele que morreu pelo seu pecado, no seu pecado, e te confirma até o fim, tá bom? Fique com Deus e sempre tenha em mente, você crê em Jesus Cristo, então você tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Amém.